Bom dia, tudo bom? Gente, eu queria conversar uma coisinha com vocês que tá assim meio que martelando aqui na minha cabeça, sabe? Conversando com mamãe, né? E aí ela perguntando a questão do seu filho com autismo nível 3, se havia condições dessa criança se desenvolver e tal. Ela fazendo aquelas perguntas pertinentes, né? E aí eu disse que sim, que quanto mais precoce fosse o acompanhamento, né? Fosse o tratamento, maior a possibilidade da criança se desenvolver, tá? Os prejuízos causados pelo autismo, há uma maior chance de diminuir e tal. Da mesma forma que a falta de acompanhamento, a falta de um tratamento faz com que aumente, né? Faz com que os prejuízos aumentem. A autista, o filho dela vai ser sempre, tá? E aí eu dei um exemplo. Olha o exemplo do filho do Marcos Mion. Olha o desenvolvimento dele, né? Então dá pra gente perceber o quanto pode se desenvolver por aí. E aí ela falou algo que me chamou a atenção, né? Que não deixa de ser uma verdade, mas não é uma verdade na totalidade. Ah, Marcos Mion é rico. Marcos Mion pode. Gente, dinheiro faz muita diferença, tá? Nós não somos nada sem dinheiro, vamos ser muito bem sinceros, tá? Sem dinheiro a gente não compra roupa, sem dinheiro a gente não leva o filho para fazer tratamento, sem dinheiro a gente não paga plano de saúde, não é verdade? Sem dinheiro a gente não compra o pão. Então, dinheiro é importante? Dinheiro é muito importante. Dinheiro é fundamental na vida de qualquer pessoa, tá? E assim, alguém pode até me dizer, ah, Samira, eu discordo. Eu vou respeitar, mas para mim dinheiro é importante sim, tá? E sem dinheiro eu não faço muita coisa. Só que em se tratando da situação em específico do Romeu, do filho do Marcos Mion, certo? O fato do Marcos Mion ter dinheiro, poder propiciar ao filho qualquer tipo de tratamento, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, certo? Isso com certeza faz bastante diferença, porque eu conheço pessoas que conseguem tratamentos gratuitos aqui em Fortaleza, mas não tem dinheiro para passagem de ônibus. Então não leva o seu filho para fazer o tratamento por falta de dinheiro para pagar a passagem de ônibus. Não é nem por falta de ter onde fazer o tratamento, tá? Então eu compreendo perfeitamente a fala da mãe. Só que eu preciso destacar uma coisa. O filho do Marcos Mion também é bem desenvolvido porque o Marcos Mion utiliza o seu tempo em prol do filho. O Marcos Mion ajuda em todas as terapias. Ele desenvolve o filho em casa. O Marcos Mion ama o filho. O Romeu tem uma família estruturada que lhe dá apoio, amor, carinho e lhe ajuda no desenvolvimento. Então, acima de qualquer condição financeira está o apoio familiar. Acima de qualquer condição financeira está o que a família propicia para a criança, que no caso do Romeu já é um adolescente, né? Então, não é só a gente falar de dinheiro, tá certo? Não é só o dinheiro do Marcos Mion que desenvolve o filho, não. É tudo que o Marcos Mion faz por ele. E eu tô falando aqui o Marcos Mion porque ele é o famoso, é ele quem sai nas redes sociais, é ele quem sai nas mídias. Mas eu estendo o Marcos Mion a toda a família dele, a esposa e aos filhos, tá certo? Então, o apoio familiar faz muito mais diferença no tratamento do que qualquer dinheiro. Então, se você tem um filho com qualquer tipo de transtorno, certo? Não pense apenas na parte financeira. Pense naquilo que você pode dar que dinheiro não paga. Amor, carinho, atenção, tá? Eu já falei várias vezes que a gente pode fazer materiais pedagógicos com aquilo que a gente tem dentro de casa, rolo de papel higiênico, garfo, colher, o pano, durex,
certo? Caneta, enfim. Coisas que a gente utiliza dentro da nossa casa, a gente pode preparar material pedagógico e ajudar no desenvolvimento do filho, tá? Então, essa questão de dizer que eu não tenho dinheiro é uma verdade, mas é uma verdade que é utilizada muito mais como desculpa do que como uma realidade, tá certo? Então, não deixe de desenvolver o seu filho porque você não tem o dinheiro do Marcos Mion. Porque você não precisa do dinheiro do Marcos Mion. Você precisa se espelhar nele caso você queira, caso você perceba nele o que eu percebo. Você precisa se espelhar nele o que ele faz como pai. A atenção, o amor. Gente, ele trata o Romeu como ele trata os outros filhos. Ele ajuda o Romeu a vencer obstáculos. Ele incentiva o Romeu. Certo? O Marcos Mion faz o Romeu se sentir um super-herói, faz com que o Romeu perceba as potencialidades que ele tem. O Marcos Mion faz com que o Romeu perceba que ele é capaz de qualquer coisa que ele queira. E isso faz toda a diferença. O Marcos Mion investe seu tempo no filho, investe tempo na família. O Marcos Mion não tem vergonha do filho que tem, tá certo? Muito pelo contrário, ele está ajudando outras famílias a conquistarem direitos que muitas pessoas não conheciam que tinham, certo? Então, ao invés da gente pensar no dinheiro do Marcos Mion, vamos pensar no exemplo de pai que o Marcos Mion é. Vamos pensar no que o Marcos Mion faz como pessoa. Tá certo? Então, isso faz muito mais diferença. Então, hoje, assim, eu queria compartilhar um pouquinho disso com você. Tá certo? Que muito mais importante do que a sua condição financeira é aquilo que você oferece para o seu filho. Tá? É o exemplo que você dá para o seu filho. É o quanto você acredita no desenvolvimento do seu filho. É o quanto você batalha pelo seu filho. O quanto você busca desenvolver o seu filho. Tá certo? Não desista dele porque a sua condição financeira é baixa. Tá? Não desista do seu filho. Certo? Vá atrás. Existem centros gratuitos que cuidam de crianças com autismo. Tá certo? Existem pessoas que podem te dar orientação. Eu nunca me neguei a orientar ninguém aqui pelo Instagram. Tá certo? Então, busque e não esqueça. Trate o seu filho autista como se ele não fosse autista. Ou seja, mostre para ele que ele é dotado de potencial, dotado de habilidades, que ele pode realizar todo e qualquer sonho, todo e qualquer objetivo, porque isso é a pura verdade. Todo autista pode conquistar o que quiser. E eu sempre digo, a base da criança para que ela se torne um adulto firme é a família, certo? Então não esqueça, você como família é a base do seu filho. Acredite nele, tá certo? Um beijo enorme e um ótimo final de semana.